Então, pessoal, o vídeo ficou longo, então eu deixei parte 1, tá? E parte 2. Então você vai acompanhar agora a parte 1 e depois você clica no link logo no final do vídeo para assistir a continuação. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo aqui é um pouco diferente. Eu vou fazer uma entrevista com o Fábio Grisotto, que está aqui. Obrigada pela participação. Obrigado pelo Fábio. convite. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje falando para vocês aqui no YouTube. Obrigado por lembrar da gente. Eu vou fazer aqui a série Quem é Você? E hoje com o Fábio. Ele aceitou o meu convite, eu tô super ansiosa. A gente vai ter outros convidados nesse quadro novo aqui no canal. E eu tô muito feliz mesmo. Já tô estreando o canal? Tá estreando sim. Exatamente, você está abrindo com chave de ouro o nosso quadro novo aqui no canal. Estou até nervosa, tô mesmo. Eu estou nervosa. Qualquer coisa aí, se eu gaguejar, já corto. Certo. Fábio, então eu fiz aqui algumas perguntinhas para curiosidades do pessoal e algumas minhas. E vamos lá começar. Foram assim várias perguntinhas, tá bom? Nem selecionei quantas deram. Certo. Porque a gente pretende aí bater um papo aí bem longo. Tá. E a gente já tava aqui meio que batendo um papo aqui por fora. E aí uma das perguntas era se você já se formou em faculdade, cursos. E até então eu achei que ele era só guia, né? Mas agora eu descobri que ele é um leque. Então nos conte mais assim, além de guia, o que mais você é formado, o que mais você faz na sua área? Na verdade, eu comecei lá, eu sou a primeira turma de turismo da Escola Agrícola, né, a Martins Cieiro, que foram os cobaias, 98, 99. Foi a primeira turma? Primeira tipo, turma. Não tinha nem professor na época, era difícil conseguir professor na época, como o turismo é algo novo, então era difícil conseguir professor para completar as grades e tal. Então, na verdade, foi a primeira turma porque foi pela curiosidade. Sempre consegui viajar e conhecer novos lugares, pessoas. Então, acabei fazendo esse curso. E depois, em 2002, fiz concurso público para a prefeitura, como guia de turismo. Daí, como eu comecei a trabalhar na área, em 2002, em 2003, na verdade, eu fiz concurso em 2003, comecei a trabalhar. Daí eu voltei de novo na escola Martins Cieiro para complementar o curso, fazer as viagens técnicas e tirar a credencial de guia, né? Então lá eu tirei a credencial de guia nacional América do Sul. Né? Depois desse guia, daí eu decidi, eu comecei a fazer curso de inglês, né? Daí eu decidi ir para a faculdade e fazer o bacharel em turismo, o turismólogo. Todo mundo pergunta, turismólogo, o que é isso? Nunca ouvi falar isso, que palavrão é esse, né? Daí, turismólogo é o bacharel em turismo. Daí eu fui para o CEUNSP, né? E fiz o bacharel em turismo 4 anos. Depois, e foi lá no CEUNSP que eu fiz o meu TCC sobre o trem republicano. Né? Depois disso eu fiz alguns cursos na USP, né? Fiz a pós-graduação em gestão de projetos culturais, né? na ECA USP. E alguns cursos também na área de museologia, né? Então... Foi assim, tudo em seguida. Você entrou por curiosidade. Sim. No primeira turma e aí foi dando sequência. Isso foi legal porque você viu que era uma área que você gostava e você já engatilhou um curso atrás da outra e foi se especializando nisso. Exatamente. Então, o trabalho... Depois eu passei em outro concurso da prefeitura também. Então agora eu sou concursado como turismólogo. Mas ainda faço função de guia também. Então eu sou técnico em turismo, guia em turismo e turismólogo. Né? Então a gente faz tudo que envolve turismo, a gente acaba fazendo. Tudo que é turismo é o Fábio. Então todo mundo já pensa no Fábio. E tanto que assim, eu não consigo, depois que você está na área, você não consegue viajar para algum lugar apenas por viajar. Você está conectado, né? Então você tem a visão... Você já tem aquela visão mais técnica. Visão técnica e crítica, né? Você vai em tal lugar, aí você começa a analisar, puxa, isso aqui é legal, levar para isso. Puxa, isso aqui não tá legal, não. Aí você começa a analisar o que tá, a estrutura do hotel, do restaurante, o atendimento. Os pontos turísticos de outros lugares. Como é que tá a limpeza do lugar, como é que tá a sinalização. Aí você começa a analisar, puxa, aqui tá legal, como é que tá a limpeza da praça. Então... É verdade, eu também fiz o curso de técnico em turismo e quando eu vou para algum lugar, eu fico reparando em tudo. A sinalização, placas de sinalização. Sim. Pontos turísticos, como que ele está sendo cuidado. Eu também fico com esse olho meio crítico. Assim. Então eu sempre, por exemplo, se eu vou nas feiras de turismo,
trago aquelas sacoladas de material. Aí eu sou meio assim, né? Eu gosto de Então organizar. você tenta, algo bom que você vê, você tenta implantar aqui? Sim, daí eu chego em casa, daí eu separo, né? Em casa eu construí um escritório lá. Aí separo, encaixo arquivo e passo os Trabalha até em casa. É, acaba fazendo assim, eu não só trabalho lá no meu trabalho, eu já levo o trabalho pra casa. tudo junto, né? Então tem É a material. sua vida passa a ser isso, né? Eu tenho material do Brasil inteiro, de vários lugares do mundo, né? Dessas feiras que eu participo. Aí eu vou separando tudo o material, então qualquer lugar que eu quero viajar, um amigo quer viajar, eu tenho material, pego lá, opa, o material tá aqui, né? Então eu tenho muito isso também, né? Tudo que envolve turismo, eu tô dentro. A outra pergunta aqui é o que te motivou ou inspirou nessa profissão? E foi mais a curiosidade, então. Foi a curiosidade e também essa questão de saber das coisas e também querer passar essas informações, né? Então, por exemplo, lá em Salto, lá eu morava quando eu era pequeno, minha infância foi em Salto, né? Mas sempre estive aqui em Itu, primeiro daqui. Daí eu ficava perguntando, mas como é que fazia com os bandeirantes descer essa cachoeira aqui no Rio Tietê? Como é que atravessava? E meus pais não sabiam responder. E eu querendo saber o porquê das coisas, né? Então, quanto mais eu ia conhecendo as coisas, mais eu queria repassar para as pessoas, né? Então, nessa questão de querer saber e passar informações, aí que eu entrei para essa área de turismo como guia. E nessa parte assim de falar com o público, você sempre foi assim também, tipo, de passar informação? Porque eu era super travada pra falar com plateia, principalmente. Quando você vê aí um grupo de 50 pessoas, pra todo mundo te dar atenção, assim, como que é essa sensação? Você, no começo, como que foi? No começo foi difícil, porque eu, quando entrei na prefeitura, não sabia nada de tudo. Nada, porque infelizmente ainda falta a escola ensinar mais coisas sobre a cidade, né? Então até É o básico. a gente faz o projeto A Trilha do Saber, até com os professores, para começar a trabalhar mais com a história da cidade na escola, né? Para aprender mais história, parte geográfica, né? Conhecer um pouco mais sobre tudo. Porque é muito comum a gente escutar do ituano, tu não tem nada pra fazer aqui. E assim, né? E quando... Todo mundo que eu ouço, tu não tem nada. Gente, o pessoal não sabe nem da metade da história de tu, então tu não tem nada. Então quando eu tô num lugar assim, público, com a minha esposa até, alguém chega assim, alguém que não me conhece ainda, né? Quem me conhece já toma cuidado pra falar isso. Mas quem não me conhece ainda pega assim, mas aqui não tem nada. Daí minha esposa fala, você vai falar isso perto do Fábio, ixi, agora vai começar a falar, agora não vai parar mais. Então agora eu tento me controlar mais, porque as pessoas não têm culpa de não saber, porque foi ensinado pra ela. Então eu tento, sabe, ir aos poucos, né? Não ir com tanta... Mas antes também, assim, o turismo era, assim, bem anunciado. Porque hoje, todo mundo sabe do turismo, já vê, passa mais também na televisão, rádio, anuncia mais que antigamente. A força da mídia está muito maior, ainda mais com a internet, né? Então chega mais fácil a informação das pessoas sobre lugares para viajar, né? Então, claro que antes a informação maior era que tu só tinha coisas grandes. Agora a gente vê que cresceu muito o turismo rural, por exemplo, passa muito na TV, as fazendas da cidade, né? Passa muito a questão das igrejas, agora a igreja matriz sendo restaurada, patrimônio barroco. Então você vê que está divulgando mais pela mídia, né? Falta a escola divulgar mais, mas a mídia anda divulgando bastante, né? Sim. Né? E o próprio projeto do trem republicano falando bastante que vai sair e tal. Então eu acredito que vem crescendo mais assim, a informação em relação à questão turística, né, da cidade, né? Aqui a outra pergunta as pessoas acham que ser guia é só viajar, conhecer lugares, e na verdade não é isso, né? Qual que seria assim, o que um guia de turismo faz? Tanto o curso técnico em turismo quanto o curso do bacharel em turismo. Tem, né? Os dois, né? Tem tanto o técnico, que é 1 ano e meio, né? E a faculdade, que são 4 anos. Agora tá 3. Aqui agora tá 3, Tem 4 e tem 3 anos, né? É por causa do bacharelado. Bacharel é 4 e tecnólogo é 3. Tá? Então, assim, muita gente, pessoas vão entrar na área, pensam o quê? Vou viajar. Eu gosto de viajar, eu vou Mas na verdade é o contrário, você vai trabalhar com as pessoas que estão viajando. Não você que vai viajar, Você vai trabalhar no final de semana. Né? Não quer trabalhar no final de semana no turismo, você tem que trabalhar no final de semana. Porque é o dia. Feriado. E é difícil para entenderem isso. Você trabalha no final de semana na prefeitura, porque prefeitura, né? Acho que só quem trabalha na prefeitura é segunda ou sexta. E ou se na prefeitura é tranquilo, na prefeitura, trabalha sossegado e tal. Né? Na verdade, assim, se você faz o que gosta, a coisa muda, certo? Não importa o dia. Né?
Então, assim, a Secretaria de Turismo ele tem atendimento todos os dias. Ainda mais aqui o turismo, né? Já tem que estar tipo cedinho e ser o último a sair. Então, um fluxo maior é final de semana, e quando é final de semana prolongado, então aí a coisa bomba mesmo. Então você tem que estar ali, a gente só 3 dias no ano, 3 dias no ano, não, 3 dias no ano que não funciona a Secretaria de Turismo. Nossa! Que o 25 de dezembro, que é o Natal, o dia 1º, que é Ano Novo, e a Sexta-feira Santa. E ainda assim dá problema ainda. Por que não está funcionando? Porque tem turistas. Esses 3 dias tem pessoas na cidade. Mas é duro ter pessoas que trabalhar nesses 3 dias. Então é complicado mesmo esses 3 dias ficar sem fechar. Porque são 3 dias de muito movimento, né? Então esses são os únicos 3 dias que não funcionam mesmo. E você assim, tá falando aqui, mas guia também, às vezes vem em escolas procurar aqui o guia para ir para outros lugares, né? Acompanhar. Eles vêm procurar aqui na Secretaria? Como funciona? Depois até é legal divulgar, se puder pôr uma legendinha com o telefone da Secretaria. Com certeza! Vou fazer uma divulgação, que é legal, assim, a gente tem um projeto Trilha do Saber. Uhum. Então já faz mais de 10 anos isso. Então eu pego o povo da cidade de Itu apenas para o povo da cidade, conhecer a própria cidade. Então isso é um desafio, porque a pessoa fala, eu nasci aqui, eu conheço tudo, mas tudo que ele conhece não é nada, ele não sabe que conhece. Então, ele entra na igreja matriz ou qualquer igreja pela questão religiosa, mas não tem noção de nada do que é aquilo, né? É linda. Museu entrou lá faz 20 mil anos porque foi com a escola. Então, Varvito, então, vai fazer o quê? Você tem pedra e árvore. Tem pedra e árvore. E não tem Eu escutava muito isso. E não tem noção da importância e riqueza que é vir do mundo inteiro conhecer esse tipo de rocha. Só ver as casas, né? Tipo, todas ainda em perfeição ali na... Sim. Trilha do Saber foi aquela que eu fiz com sim, você? Sim. Várias vezes. Eu tenho que fazer de novo para poder relembrar, né? Porque é interessante conhecer a nossa cidade, né? Tem gente que mora em outras cidades turísticas, mas quando vai alguém perguntar do turismo, a pessoa simplesmente fala, não tem nada. Eu, por exemplo, antes, quando eu era uma pessoa meiga, não sabia nada, eu falava que lá a Praça do Cruzeiro, né? Sim. O povo de tudo tem a essa Praça do Cruzeiro, tipo, só tem uma cruz lá. Essa praça muda de nome, assim, sabe? Antes era praça. A gente que nomeia as coisas, né? Antes era a Praça da Vanel. Aí depois virou Praça do Magazine Luiza. Agora virou Praça do Poupa Tempo. E ninguém sabe o nome da praça. Ninguém sabe o nome da praça. Que é a Praça do Primeiro. Se você falar aqui em Itu, o nome das praças, vamos se encontrar na Praça do Primeiro. Ali também. Vamos estar na Praça do Primeiro, ou se não, acho que o Cruzeiro é um marco de fundação. Não, a fundação da cidade foi do Bom Jesus, não foi do Cruzeiro. E as professoras ensinavam dessa forma. Por isso que é bom fazer essa apanhada com os professores, para passar a informação correta, porque não adianta também, né? Sim. A gente querer passar história e passar a informação. Então, os nomes as pessoas não Parece sabem. que você que sabe, né, toda a história, quando vê alguém falando uma coisa dessa, não dói. Não, é que eles trabalhar mais com a escola. Né? E eu posso querer falar a questão das dificuldades no início. Então, no início, lá em 2002, quando eu passei no concurso, então eu nunca tinha falado assim em público ou guiado na rua. Daí falaram pra mim, fica no estágio aí e acompanha quem já faz, né, pra você aprender. Daí o cara falou pra mim assim, não, só fecha o grupo aí, né, e beleza, né, o grupo 40 alunos, né, então pra nenhuma criança se desgarrar, ficar no meio da rua. Então só fui fechando, né, os retardatários né, e outros explicando lá, beleza. Sempre tem. Aí chega no Museu Republicano, como o museu, a parte de cima do museu é pequena, né, um cabe todo mundo, aquele monte de criançada, começar a tocar nos objetos. Daí falaram assim, não, vamos dividir o grupo em 2, você explica aqui embaixo, eu explico lá em cima. Vou explicar o que aqui embaixo do museu? Eu não sei nada do Museu Republicano. Aí te colocaram na cor. Não, eu não sabia. Daí eu peguei os azulejos, comecei a falar alguma coisa assim, que eu não sabia quase nada. Aí a professora de São Paulo falou assim, rapaz, então, em frente dos alunos, não é chamando no canto para falar, falou na frente de todo mundo. Falou assim, antes de você pegar e sair aí na rua falando, você tem que estudar primeiro, não vai falar nada. Ai. Não, nem por isso desanimei, né, meu amor? Daí eu fiquei nervoso, agora eu vou aprender esse negócio aqui, né? Mas aconteceu isso comigo. Uma vez na igreja matriz, o aluno perguntou, lá em 2003, perguntou assim, e essa pintura do forro aqui, quem fez? E eu não sabia, né? Eu não sabia direito a história, né? Não foi uma pessoa de muita expressão, assim. Daí chegou um cara da cidade e falou assim, como não? Gritando no meio da igreja, frente a todo mundo, aquela vergonha, como não? Essa pintura é das maiores pinturas do barroco paulista.
José Patrício da Silva Manso, nascido em Campinas, você fala que não foi um cara sem expressão. Você já viu? Nossa, eu fiquei assim. Então... Agora você falando dessa história, uma das perguntas aqui seria o que alguma coisa engraçada que você já passou no turismo. Isso foi trágico nessa história aí do que aconteceu. Foi engraçado, né? Porque tudo se deu bem no final, né? Depois eu conto mais sobre a obra do trem, mas nessa construção da ferrovia, do trem turístico, trem republicano, ligando Itu-Salto, né? São 7 quilômetros. Então, vários desafios ainda, né, para se concluir esse projeto. Mas, assim, uma das primeiras coisas que aconteceu há um ano atrás foi quando ele estava construindo a ferrovia por baixo do anel viário, né, quase no divisa do Salto ali, depois da Chácara de Primavera ali. Então, a ferrovia passa por baixo do anel viário. E quando fizeram o anel viário, deixaram a passagem por baixo, um túnel para poder passar. Então, começamos a obra da ferrovia, retomamos no ano passado. E com a ferrovia sendo construída, faltou assim, uma integração maior com a rodovia das Colinas, porque a gente passa por baixo deles, apesar de ter deixado já passado para a gente. Algum mundo da diretoria da rodovia das Colinas, eles não sabiam, né, da obra do trem, do diálogo. Então, o pessoal mexendo embaixo da rodovia, construindo a ferrovia sobre a rodovia. Aí veio a rodovia das Colinas, junto com os engenheiros deles, junto com a polícia rodoviária, chegaram de manhã lá e embargaram a obra, pararam tudo e tal, eles levaram tudo para a delegacia, e o pessoal a empresa responsável pela ferrovia liga o meu celular, desesperado, fala, pelo amor de Deus, vem aqui agora, que a polícia está aqui, foi todo mundo para a delegacia, vim aqui resolver. Eu peguei meu carro, fui correndo para lá, para a rodovia lá, cheguei lá, falei, o que está acontecendo aqui, né? Eu sou do projeto, sou da prefeitura e tal. Não, é que vocês estão construindo aqui, invadindo uma área particular, como que isso aqui também é área nossa, da ferrovia. Não, vamos para a delegacia, qual é o seu nome aqui, nosso RG, vamos para a delegacia agora. Daí eu falei, nossa, todo mundo indo para a delegacia, assinar lá o boletim de ocorrência, embargo a obra. Daí a pessoa da empresa da Prumo, né, que tá na ferrovia, ficou muito preocupado e tal, tremendo. Eu falei, vamos lá. Todo mundo na hora que é pra dar as caras. Daí já liguei na secretaria, falei com o secretário, né, e já fala com o prefeito aí, já ligamos no gabinete. Daí falando com o prefeito, para tentar resolver isso, né, e nós na delegacia lá, passando tudo, ficamos lá a tarde inteira lá, né, início dialogando com o pessoal da rodovia, daí vamos se integrando ali, e na verdade, quando no dia seguinte fez a reunião no gabinete, mostrou os dois projetos da rodovia e da ferrovia, né? Daí então se chegou no acordo lá, né? Porque chegou, o que acontece? Na obra da ferrovia chegou até o problema da fibra ótica deles, que eles não sabiam que tem fibra ótica deles lá. Então teve que refazer a fibra ótica deles, e aí a gente pôde fazer a ferrovia. Então hoje está tudo resolvido, a ferrovia está lá, embaixo da rodovia. Ninguém foi preso, tudo em ordem, mas foi um susto, né? Tudo para a delegacia, mas conseguiu dar certo, né? Vamos falar agora desse projeto da ferrovia que vai de Itu para Salto. Sim. Foi por você? Foi algo... É um sonho, mano. Um sonho que tá dando certo, né? Já faz 11 anos esse sonho. 11 anos? 11 anos. Tanto que eu escolhi esse lugar porque estamos na plataforma da ferrovia e você disse que não conhecia. E eu não conhecia, nunca tinha vindo aqui ainda. Então muitas pessoas de Itu e Salto, mais jovens, que não viram o trem passar nas cidades, aqui no das cidades, não sabem dessa história, né? Então, na verdade, esse projeto também vem trazer de volta essa memória da ferrovia na cidade, então foi tão importante, né? Então, a maior parte da cidade de Itu não sabe de quem foi a estação do trem. Tá? Então, a estação aqui, ela foi restaurada, hoje está abrigando a Secretaria de Turismo, né? E a estação de Salto está sendo finalizada, finalizando ela, e acho que falta mais um mês e ela está pronta também. Então, as estações já estão finalizadas, só realmente fica faltando um pedaço da ferrovia. Como começou esse sonho? Foi quando eu entrei já sempre gostei de trem, né? Tanto que sou chamado de Fábio do Trem. Fábio do Trem. Eu já ouvi. Não é? Já ouvi falar. O Fábio do Trem, Trem? O Fábio do Trem. Então faz 11 anos isso, em 2005, quando eu entrei na faculdade, a professora lá, a Esmeralda, perguntou aí, o que vocês querem fazer de TCC? Ela chegou de mim, eu sei, TCC eu sei o que você quer fazer, de trem. Eu sei o que você quer fazer de trem, né? Então, desde que eu entrei na faculdade, eu comecei com isso, trabalhando sobre isso, né?
E aí, então, em maio de 2005, veio um convite do Rio de Janeiro para participar de um seminário ferroviário, de preservação ferroviária. E aí eu escrevi um projetinho básico e fui selecionado. Eu cheguei na época no prefeito da época e falei assim: prefeito, ele nem me conhecia. Eu falei: eu posso ir no Rio de Janeiro participar de um seminário pela prefeitura, falar do projeto do trem republicano? Eu falei: mas onde você conseguir trilho, trem? Eu falei: não sei, mas a ideia é boa, posso ir lá? Não, pode ir sim. Então não tem nada, tem 2 estações, sem trilho, sem nada. E, né? Aí fui pro Rio de Janeiro e lá eles foram passando assim, ó. Foram abrindo seus olhos, tipo, que dá pra fazer. Cada vez mais despertando a vontade já. Então tem pessoas do Brasil inteiro lá, com projetos e tal. E eles falaram: puxa, isso é viável, dá pra ser feito sim. E se chega, imagina chega no Rio de Janeiro, onde foi proclamada a República, e chegar assim, ó, a República foi proclamada aqui, começou em Itu. Que papo é esse? Itu tudo é grande. Que história é que Itu começou a República? Eu falei: foi com a ferrovia. Olha que legal. Aí mostrei o projeto, mostrei assim, mostrando as fotos dos azulejos do Museu Republicano. Eu contei a história da cidade através dos azulejos, né? E fui contando a história da cidade até chegar na República, a Convenção de Itu, e foi o trem, né? Por isso o nome Trem Republicano. Porque a Convenção de Itu, a reunião que deu origem ao Partido Republicano Paulista, que acabou culminando com a proclamação da República, ela só aconteceu em Itu por causa do trem. Então, vários cafeicultores aqui da região, eles aproveitaram a inauguração da ferrovia, né? Falaram: já que eu vou inaugurar um trem, a ferrovia era algo assim, muito progresso na época, né? A ferrovia ituana, que ligava Itu a Jundiaí, foi a terceira ferrovia do estado de São Paulo, né? Então, como já tinha uma ferrovia que ligava Jundiaí até São Paulo e até Santos, até o Porto de Santos, os ituanos pensaram: vamos fazer uma ferrovia então ligando até Jundiaí, a gente liga com São Paulo e Santos. E assim, esses republicanos pensaram assim: pô, já que vai inaugurar um trem, vamos aproveitar essa inauguração e fazer uma reunião um dia depois. Então a reunião não era para ser em Itu. A convenção de Itu só acontece por causa do trem. Então esse trem inaugural, vieram os republicanos, mas quem construiu a ferrovia ituana não foi um republicano, foi um monarquista. Então era gente que defendia o império, era gente que defendia a república no mesmo trem, né? E assim essa inauguração aconteceu aqui nessa estação. Olha que legal! Essa inauguração da ferrovia ituana aconteceu aqui. Muito... E foi 3 dias de festa na cidade, né? 3 dias festejando e tal. E um dia depois, no meio dessas festas todas, aconteceu a Convenção de Itu, onde participaram 183 fazendeiros, uma parte fazendeiros, né? E surgiu então o Partido Republicano Paulista. Então, quando aconteceu essa história lá no Rio de Janeiro, né? Caramba, olha, que história, né? Né? Então, daí ficou o nome Trem Republicano e pegou, né? E assim, com essa ideia na cabeça e o pessoal lá dando o alinhamento para onde correr, né? Aí a gente conseguiu, né? Daí o primeiro desafio foi esse túnel que eu falei para vocês, o túnel que quase foi preso lá. Quase foi preso. Né? Quando fez a rodovia, foi construída a rodovia, né, o anel viário, em 2007, não, 2006 foi inaugurado. Em 2006 estava construindo a rodovia. E nisso, com a rodovia sendo construída, ia interromper o caminho do trem. Ia ter como ter um projeto, né? Falei: agora, como é que vai passar ali com uma rodovia? Vamos parar tudo. Daí descobri onde ia atravessar, onde ia cruzar. Aí eu conversei com o engenheiro lá, o engenheiro falou assim pra mim: mas ninguém falou esse projeto do trem. Eu falei: não falou porque não tinha, o projeto é novo, né? E assim, ele falou: puxa, agora é complicado. Mas eu falei: como é que vai, e agora, como é que o trem vai passar aqui na rodovia? Ele falou: não, esse trecho aqui vai ter que aterrar para fazer alça de acesso na rodovia do Açúcar, né? Puxa, quantos metros tem de aterro aí? Tem 5,50. Eu falei com o engenheiro ferroviário: quanto precisa de altura para o trem passar? 5,50. Falei: nossa, deu certinho a altura do aterro. Foi assim, tudo... Exato. Foi exato. Olha, não podia ter sido mais certo. Daí o prefeito assinou lá um ofício, eu entreguei na Colinas, mesmo assim a obra correndo, eu ia pegar a bicicleta, ia lá na obra lá e falar com os engenheiros, ninguém falava nada de túnel, e a obra da rodovia ia acabar, e o sonho ia acabar também. Nossa, um projeto de 11 anos hoje, né, já. Daí que encontrei o presidente da Colinas lá na prefeitura, eu falei: o senhor que é o senhor Fernando? Eu sou eu. Eu sou o Fábio do Trem, prazer, né? daí eu peguei, levei ele falar lá pro secretário de governo na época e tal. E nisso ele falou: traga tudo que é do projeto, que hoje eu dou um jeito lá na Artesp, que é a agência reguladora das rodovias.
Aí aquele dia nem almocei, peguei tudo que tinha do projeto, levei pra ele e falou, vai sair porque o prefeito quer que isso saia. Aí deu uma semana, a máquina foi lá e abriu o túnel e falei, nossa, o túnel saiu, cara. Poxa vida. Nossa, o coração abriu, né? Até então o salto não botava muita fé, falei, isso é sonho do Fábio. Mas depois que o túnel saiu, foi um túnel. Pareceu que deu uma. O pessoal já deu uma. Acho que agora. É. Acho que agora deve valer alguma coisa. Porque ninguém tava botando fé até então. Não, isso é sonho da cabeça dele. Aí depois que o túnel saiu, puxa, o que era um empecilho virou algo a favor, tem algo pronto do trem, né? Aí as duas prefeituras se uniram, a gente fez um book, né, ilustrado, e levamos lá para o Ministério do Turismo. E só que daí, na época, ainda não senti muita força do Ministério em uma verba. Mas depois, em 2008, a verba acabou saindo, né? Em 2007, então, ficou pronto tudo. Em 2008 saiu a verba. Aí foi feito um consórcio intermunicipal entre as duas cidades para gerir essa verba. Aí começou a obra a ser construída. Na verdade, em 2010 foi a licitação, veio para o Ministro do Turismo aqui na frente, assinou lá a licitação da obra. Então a obra começou no final de 2010 e início de 2011. Só que depois a obra parou, porque o Ministro do Turismo, o Ministério do Turismo lá, desviou uma verba lá para o Acre, então embargou todas as obras do Ministério do Turismo. Então a verba não vinha mais e a empresa parou. E nisso depois, em 2012, a empresa acabou desistindo da obra. Então ficou só 1 quilômetro da ferrovia pronta, na verdade são 7 quilômetros, ficou só uma pronta e saiu. Hoje quanto já está pronto? Uns 5 quilômetros pronto, faltam os 3. Que até quando fica? Faltam os 2, na verdade, 5. Na verdade, faltam 2,5 km mais ou menos. Então, na verdade, tem algumas coisas que estamos resolvendo, né? E também tem verbas estaduais também, tá? Essa vai ser um ponto turístico aqui? Na verdade, ou só vai ser para... Na verdade, vai interligar vários atrativos turísticos, vai ser um polo regional. Já chego lá. Tá querendo pegar o final. Daí, eu falei pra você que eu ia tentar resumir, mas não é fácil. Não é fácil. Então, aí, então assim, a obra foi retomada o ano passado, né? Foi feita uma nova licitação, a gente viu que dinheiro não ia ser suficiente, então conseguimos também verbas estaduais, além da verba federal do Ministério do Turismo, tem verbas estaduais dos 2 municípios, né? Que é a verba do DAD, que é o DAD é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias Turísticas. Então veio essa verba estadual dos 2 municípios, então juntou a verba estadual dos 2 e mais a verba federal, certo? Aí foi difícil gerir o negócio, porque a verba federal tinha que ser gerida pelo consórcio, a verba estadual só podia ser gerida pelos municípios. Eu falei, como é que faz agora? Se dividiu em 4 pedaços a ferrovia, teve que fazer 3 licitações, mas ainda bem que a empresa conseguiu ganhar as 3. Então uma só está fazendo tudo o projeto. Então tem que ter pessoas fazendo essa manutenção na ferrovia. E qual é o período que você precisa para inauguração? Não, aí eu imagino, não sei, ainda vai demorar, entende? Porque a gente termina a obra, depois até licitar, trazer ainda liberações que tem como transporte pessoas. Então, várias. Vai ficar até pronto, porém para poder. Até a operação demora um pouco. Porque assim, como transporte pessoas, então são muita burocracia, né? Então tem a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, então eles fazem várias coisas. Tem que testar o freio, ele tem que ver a ferrovia como é que tá. Então tem várias coisas que eles fazem testes para não ter nenhum perigo, né, na operação. Então isso demora tempo ainda.